Djoser foi o primeiro faraó da terceira dinastia dos faraós, e seu famoso súdito Imhotep arquitetou a primeira grande construção de pedra da civilização egípcia. E é sobre esse período que vamos falar nesse vídeo. Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. Já temos vídeo no canal sobre o período pré-dinástico e das duas primeiras dinastias. Eu vou deixar os links dos vídeos na descrição, mas agora nós vamos nos concentrar na terceira e na quarta dinastia, que fazem parte do período do Antigo Império Egípcio. A terceira dinastia dos faraós foi fundada por Djoser, que teve a sua figura obscurecida por seu célebre súdito Imhotep, que mais tarde foi adorado como um deus. É nesse período que ocorre a consolidação da unidade política do Egito, e o novo estado adquire estabilidade o bastante. O faraó já não era mais um egípcio do sul ou do norte, mas um verdadeiro deus a governar sobre os homens. Ele encarnava o Estado e era responsável por todas as atividades do país. Era o sumo sacerdote de todos os deuses e os servia diariamente em cada um dos templos. É óbvio que era impossível corresponder tudo o que dele se esperava. E por isso ele necessitava de representantes para executar as suas tarefas divinas, como ministros, funcionários nas províncias, generais no exército e sacerdotes nos templos. Embora o seu poder fosse absoluto, ele não podia exercê-lo livremente. A vida dos reis era tão codificada que eles não podiam passear ou banhar-se sem se submeter ao ritual estabelecido para cada um desses atos. E é claro que sob suas coroas ricamente ordenadas, os faraós possuíam uma dimensão humana. Eram sensíveis ao amor e ao ódio, à ambição e à desconfiança, à cólera e ao desejo. Mas sobre o reinado de Djoser, o fato mais importante é o deslocamento do centro político de Ábidos para Mênfis. Embora haja quem diga que Mênfis era o centro político desde a primeira dinastia, mas essa é uma discussão para um outro momento. Também sob o seu governo foi requisitado um concurso de primeiro-ministro para auxiliá-lo em suas funções administrativas. Esse primeiro-ministro foi Imhotep. A ele se deve o magnífico conjunto arquitetural da pirâmide de degraus de Saqqara e de seus respectivos anexos. A pirâmide de degraus de Saqqara foi a primeira grande construção de pedras da civilização egípcia, o que fez desse período um período de aperfeiçoamento do trabalho em pedra, expandindo o uso das pedras nas construções. A pirâmide de degraus de Saqqara demonstra grande refinamento arquitetônico e decorativo, quando comparada às tumbas das dinastias que a precedem. Além de Djoser, infelizmente, não há muitas informações sobre os outros faraós da terceira dinastia. Senéfero foi sucessor de Huni e ele inaugura a quarta dinastia. E esse é um dos pontos altos da história da civilização egípcia. Senéfero tem um longo e ativo reinado, cujas informações são encontradas na Pedra de Palermo, que é o fragmento de uma pedra de basalto gravada em ambos os lados, com uma lista de nome de reis e dos eventos associados a esses reinados. Do reinado de Senéfero, a pedra relata as campanhas militares vitoriosas contra os núbios do sul e os líbios do oeste. Relatam também a manutenção do comércio, principalmente de madeira, com a costa síria, e os grandes empreendimentos de construção executados durante vários anos, incluindo a edificação de templos, fortalezas e palácios em todo o Egito. Senéfero casou-se com Hetep-Eres, a filha mais velha de Huni, o último rei da terceira dinastia, incluindo sangue real a sua própria dinastia. Reinou por 24 anos e mandou construir duas pirâmides em Dakhur, uma de tipo romboide ao sul e outra em formato verdadeiramente piramidal ao norte. As dimensões dessa pirâmide são próximas às dimensões da grande pirâmide de Khufu em Gizé.
Sobre os sucessores de Snéfero, Quéops, Quefrem e Miquerinos, podemos imaginar que seria a época mais conhecida do período. Mas a verdade é que de forma efetiva nada se sabe a esse respeito. Mas o que não faríamos para conhecer a história dos 3 construtores dos mais famosos monumentos do Egito, as grandes pirâmides de Gizé. Mas infelizmente esses faraós são ainda menos conhecidos do que os seus antecessores. Os gregos e posteriormente alguns modernos veriam nesses faraós verdadeiros tiranos, que espezinhavam os egípcios com um tipo de corveia. Mas a realidade é que o culto funerário desses faraós perpetuou-se até a conquista macedônia, o que não condiz com a reputação de reis detestados. Sobre a atividade militar desses reinados, só sabemos da expedição no período de Quéops até o Sinai. Agora, sobre ser uma civilização técnica e administrativamente evoluída, não há dúvidas. Os testemunhos são irrefutáveis. Basta olhar para as pirâmides de Gizé. Mas nada mais do que isso sabemos. A própria ordem dos faraós dessa dinastia é incerta. Houveram muitas interrupções na sucessão dos reis dessa dinastia, devido à luta entre os filhos das várias esposas de Khufu. Um período de usurpações e assassinatos. Esse é apenas um resumo daquilo que sabemos da 3ª e da 4ª dinastia dos faraós. No próximo vídeo falaremos da 5ª e da 6ª dinastia e do período intermediário entre o Antigo Império e o Médio Império. Para ter acesso a esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal e, se gostou, deixe o seu like. Muito obrigado a todos!